Olá, nessa edição, em primeiro lugar, queríamos cumprimentar os homens pelo transcurso do dia 15 de julho, onde é considerado o Dia do Homem no Brasil. Foi uma data pleiteada por uma Sociedade Brasileira de Escritores, não é? E hoje nós temos nosso próprio dia no Brasil, do dia para comemorar o Dia dos Homens, tá? Também, em vez de fazermos a entrevista, perguntas e respostas, nós tivemos a oportunidade e a aceitação, inclusive, de entrevistar um homem muito, muito valioso para a nossa cultura. É um líder, né? E vai surpreender a todos nós pela sabedoria dele. E uma cultura que provavelmente a gente não tem o acesso todos os dias para saber como é que esse homem consegue cuidar dessa comunidade dele. Ele tem uma formação acadêmica muito importante, é um historiador e ele vai nos surpreender. Então, ele está em outro município, ele está no local dele, ele tem um castelo, né? Ele está lá nesse castelo com a esposa dele e cuidando das obrigações dele, de muita área cultural que ele faz, acervos, né? Então nós entrevistamos a ela, sendo a primeira indígena que se tem noção, formada na área de nutrição, em homenagem aos fundadores do Brasil, os donos do Brasil, como ele fala muitas vezes, tá? Nós vamos estar homenageando as nossas raízes, né, de povo brasileiro, através do cacique Miguel Robson. É um homem acadêmico, conceituado, com diretoria do Instituto Brasileiro Geográfico, vocês vão estar vendo aí no currículo dele, né, e os links todos de trabalhos que ele vem fazendo na área cultural. E para entrevistá-lo, para que ele fizesse como se fosse uma palestra para nós, eu sugeri alguns tópicos que ele mostrasse um pouco do idioma, um pouco das obrigações dele como cacique, o que eles pensam em relação aos direitos deles, os direitos humanos deles, né? Como que eles convivem aqui na área urbana e o que é que realmente eles mais precisam, para que depois, finalizando, ele deixasse uma mensagem de paz para nós, uma mensagem assim que nos desse incentivo, alento para viver melhor numa situação tão crítica política que estamos vivendo. Não só política, como econômica também, e de imagem, né? Nós o povo, está com uma imagem muito triste, muito feia no mundo inteiro, todos olhando para cá. Né? E nós temos, assim, o segundo país de qualquer país do mundo está aqui dentro, praticamente, do Brasil, né? Que os nossos... então, eu creio que essa palestra do cacique Miguel Robson vai surpreender e vai nos fazer pensar um pouco mais e ver o valor desse homem, né? A cultura dele, a sabedoria, né? Que é muito importante. Então, acreditamos que seja um excelente exemplo de liderança para trazermos no Dia Nacional do Homem. Até daqui a pouco mais, quando terminarmos a palestra dele, eu volto a dialogar com você. Indecaro de Pauaim, Xererito Cumbó de Aguacá, Robson Miguel. Eu disse boa noite para todos. Meu nome é Tucumbó de Aguacá, que quer dizer em Guarani, bênção de Deus, Robson Miguel. Tatiana Gapatein aí, o Oreli Pindorama, Oreli Brasil. Estou falando de Guarani, a primeira língua daqui desse lugar chamado Pindorama, São Paulo, hoje Brasil, né? Vai para vocês que estão aqui me ouvindo, a primeira pergunta é onde eu nasci. Eu sou capixaba, que quer dizer plantadores de milho, da região do Espírito Santo, Vitória. Meu pai nasceu em Aracruz, no aldeamento indígena, ainda onde é a maior reserva de índios guaranis, tupis guaranis do estado, 4.300 indígenas, né? Eu fui criado na região de Mangue, dos índios Ariburi, guaranis da região do litoral, de Mangues do
Vitória do Espírito Santo, e vim na minha terra idade, minha família tentar vir de São Paulo. E na minha formação, eu aos 9 anos ganhei um disco de violão, me tornei então um amante do instrumento, fui matriculado na escola de violão popular, aos 11 anos violão clássico, mas sempre admirei e preservei a cultura vinda do meu pai, que falava muito bem Guarani e Tupi-Guarani. Fui nomeado cacique na aldeia de Itaoca-Mongaguá, litoral de São Paulo, quando viemos para cá. E ser cacique não é uma decisão sua. Você agradar os índios, levar cestas básicas, se eu quero ser cacique, não vai ser nunca. Porque é uma decisão voluntária por parte da comunidade que vão observando. Depois de eu ficar como liderança 3 anos, eu fui nomeado cacique e Caraí Basílio vice-cacique. Por 3 anos eu fui cacique interino da aldeia, depois fazendo um trabalho junto aos índios urbanos, que também precisam de políticas públicas, eles também vivendo na cidade, saindo das aldeias, precisam vender artesanato, entrar na escola, ter os mesmos problemas de saúde. Eu então passei a trabalhar mais com os índios da cidade. E devo dizer que o estado de São Paulo é o que agrega a maior variedade étnica no Brasil. O estado tem 63 mil indígenas, 789, em 53 etnias, ou seja, nações diferentes. O Brasil, que tinha 6 milhões quando o Cabral chegou, quase 1.300 etnias ou nações, e mais de 1.000 línguas, hoje estão reduzidos, ou melhor, estamos reduzidos a 374 mil indígenas, 215 etnias ou nações, falando 182 línguas diferentes. Ao longo dos anos, criou-se sim um processo discriminatório com os povos indígenas. Se o indígena professa seu próprio credo, eles dizem que ele tem que professar uma religião eurocêntrica dos povos arianos, ou católico, evangélico ou espírita, vinda de lá. Se o indígena fala só a sua língua, dizem que ele é obrigado a falar português, e ele tem que participar da inclusão, porque a internet nem tem forma de escrever palavras de muitas línguas indígenas. Se ele, de repente, além de professar uma fé diferente, ele usa roupa, ou melhor, está nu ou seminu, dizem que ele tem que colocar uma roupa. Tá bom. Quando o indígena muda de religião, coloca a roupa e passa a professar uma fé da cidade, dizem que ele não é mais indígena. Isso é um grande preconceito, que perdura até mesmo dentro das escolas, que acreditam que ser índio é no dia 19 de abril, pintar as crianças, colocar uma pena na cabeça e dizer: viva os índios, vamos lembrar dos nossos irmãozinhos. Eu acredito que, tratando-se de cultura, de terras, se o índio tivesse que realmente reivindicar suas terras, ele teria que reivindicar o Brasil inteiro. Porque o Brasil inteiro não foi descoberto, ele foi invadido, foi tomado os povos indígenas, não tomaram sua terra, tomaram a cultura, tomaram os hábitos, tomaram a crença, enfim, impuseram novas leis absurdas. Então, ao longo dos anos, o Brasil perdeu sua própria identidade. São todos vira-latas, que não sabem quem são. Ou seja, uns ostentam dizendo: eu sou Fritschmann, descendente de alemão. Tá bom, você já foi na Alemanha? Não. Fala alemão? Não. Já esteve lá comendo chucrutes? Não sabe nem o que é isso. O outro ostenta que meus avós são italianos, eu sou italiano. Mentira. Nunca foi na Itália, não conhece o que é a vivência, a arquitetura. Eu sou descendência espanhola. Mera besteira. Nunca foi na Espanha, não sabe falar a língua, não conhece costumes. Você tem que admitir que você é pindoramense, que aqui era chamado de pindorama, e não brasileiro. O brasileiro é cortador de pau-brasil. Ao longo dos anos, a profissão imposta aos indígenas, que eram obrigados a cortar o pau-brasil, era chamar-se brasileiros. E até hoje perdura essa profissão escravocrata e degradatória do meio ambiente. Sermos chamados de brasileiros. Lembrando que toda palavra cujo sufixo é eiro é para remeter-se a uma profissão não acadêmica inferior: lixeiro, cavoeiro, pipoqueiro, sapateiro.
tudo que termina com eiro, até jornaleiro, engenheiro, que é quem fabricava máquina para o engenho, são profissões inferiores. As profissões acadêmicas superiores são terminadas com ista, cientista, jornalista, dentista, enfim. O Brasil teria que perder essa mania de usar como referência um pedigree que não é seu, uma história que não é sua, e vestir-se. Ao longo dos anos, criou-se um conceito e um julgamento prévio desse conceito, o que eu chamaria preconceito, que é o julgamento prévio daquilo que você não conhece com referência aos povos indígenas, principalmente os que vivem na cidade. Nós temos 3 tipos de índios. Índio específico, que é aquela espécie indígena que vive na aldeia, não quer vir para a cidade, não pretende abandonar sua língua, sua cultura, vive lá. Tem os indígenas genéticos, pode ser eu ou você ou qualquer um outro brasileiro, que todo brasileiro é meio índio, misturado com branco ou com negros. Porque se vieram os brancos para cá, se misturaram com mulheres indígenas, tiveram filhos, essa primeira leva de mamelucos, mistura de brancos com índios, tem que admitir que agora pai, sogro, sogra, cunhados, filhos são indígenas. Mas ao longo dos anos o povo acredita que o indígena estando na cidade, usando o seu carro, o seu celular e andando de roupa, deixou de ser índio. Não, ele é um índio fantasiado de branco. Assim como os brancos nos carnavais também põem cocar, ficam seminus, se pintam, mas não viram índio. Estão fantasiados de índio, mas são brancos. Sem preconceito, quando eu chamo branco, que para Deus só tem uma raça, a raça humana. No meu caso, basta me olhar que vocês vão perceber que eu não sou índio puro. Índia pura é minha esposa, eu sou cafuso, mistura de negro com índio, guarani. Mas, na cidade, o trabalho de um cacique é tão importante e necessário quanto um cacique que fica dentro da aldeia. O da aldeia leva uma grande desvantagem, que ele não sabe o que acontece no mundo aqui fora, onde as leis absurdas são assinadas na calada da noite nos congressos e eles, por não saberem ler e escrever, somente falam a língua tribal, ficam totalmente alheios ao que acontece na cidade. Então o trabalho de um cacique urbano é ir nas aldeias, como eu estive esse fim de semana, levando as notícias, mudanças, aprovações de leis que estão acontecendo, que possam beneficiar ou prejudicar os povos indígenas. Também trabalhar pela inclusão dos povos indígenas, escolas na qual eu sou um daqueles que sou contra as cotas, porque existem índios inteligentes e índios menos inteligentes, brancos inteligentes e menos, negros inteligentes e menos. Então a cor, o credo, a etnia não faz a sabedoria. Então eu acredito que o indígena deve disputar de igual para que o certificado dele não venha querer ser um atestado de que ele tem uma sabedoria inferior, ou que tenha sido ajudado a ingressar na faculdade. Mas o trabalho como cacique urbano é também posicionar os estudos, a educação, a saúde, a venda de artesanato, a não exploração dos seus direitos materiais e imateriais dos índios que vivem na cidade. A saber, São Paulo tem 10.652 indígenas cadastrados, vivendo na cidade. Uns trabalhando de cozinheira, faxineira, doméstica, pedreiros, pintores, e são indígenas que passam desapercebidos da sociedade, muitos deles falando ainda a língua além do português. E com referência ao trabalho de posicionamento do cacicado na parte da arte, também gravações de documentários, CDs, dentro e fora da aldeia, gravações de cânticos e danças, também nos faz saber e dar saber à sociedade que ainda estamos aqui, lutando, que os indígenas nessa geração estão mais presentes do que se possa perceber. Só na Grande São Paulo existe a aldeia de Jaraguá, com 842 índios. Existe a aldeia de Tenondeporã, 1262, em Parelheiros. Existe a aldeia de Curucutu, 426 indígenas, fora a favela real do Cacimbino, e 46 aldeias do estado de São Paulo com indígenas, falantes da língua, com seus cânticos e danças. Nessa minha última fala eu gostaria de dizer que somos todos iguais
E se alguém tivesse o direito de ser preconceituoso, esse alguém teria que ser o Criador. Porque eu não pedi para ser quem eu sou, Cafuso. Você não pediu para ser branco, negro, loiro. Você nasceu e deu-se conta de quem você era. Mas só o Criador poderia ter preconceito. Que ele quis fazer um negro, branco, japonês, indígena, alemão, olho claro, escuro. Então você não tem o direito de ter preconceito. Porque somos todos iguais, semelhantes. Porque para Deus só tem uma raça. A raça humana. Independente de você ser branco, negro ou índio. Se eu tivesse que deixar hoje uma página de uma oração, de uma fala, eu teria que surpreendê-los, dizendo que na cultura indígena não existe petição. Nada se pede a Deus. Deus já te deu tudo para ser feliz. Ser feliz não é você ter tudo. É você não sentir falta de nada. Se você tem a floresta preservada, o rio limpo, a mandioca para comer, um milho, você é rico. Porque a terra não vai te dar nada. Não vai deixar você levar nada. Ela vai te emprestar água, cálcio, ferro, alumínio, sais minerais, mas você veio do pó, da terra. E quando você morrer, a terra vai pedir tudo de volta. Você não leva nada. Então, a cultura indígena entende que ser feliz é estar feliz. É um estado de espírito. Portanto, recuse-se a não ser feliz. Porque Deus já te deu tudo para ser feliz. É só ser. Enfim, a cultura indígena não tem petição. Existe gratidão. Todos os nossos cânticos, nossas falas para com Deus são de agradecimento. Pela água, pelo ar, pelo fogo, pela terra, pela vida, pelas crianças e até mesmo pelos problemas e erros, porque os erros se tornam em grandes acertos quando com eles você aprende alguma coisa. Então, se Deus não te entender, não entender suas fraquezas, Ele não é Deus. Então não precisa ensinar ao Criador o que você precisa e o que você tem falta. Ele sabe. Portanto, a cultura indígena não é se apropriada de nenhum tipo de oração pedindo alguma coisa. É sempre agradecendo. Então, nessa última fala, eu quero dizer na nossa língua, que já foi a língua geral do Brasil, até 1750, quando um ignorante chamado Marquês de Pombal decidiu proibir, dizendo ser língua de pagãos, de pessoas que não tinham fé, que não tinham alma, e implantou a língua portuguesa, que é o Tupi-Guarani. Tupi-Guarani, Rauaté, ma Bujapé, ma Tsoó, ma Tembu, Jacaru. Eu disse, Deus, te agradecemos pelo pão, Bujapé, pela carne, pelo alimento em nossa casa, que nós vamos comer. Te agradecemos pela vida, Rauaté, ma Arecó, pela minha vida. O Itu, pelo vento. Tupã-Bacoá, Tupã-Quapá, Tupã-Jaci, Yanderu, Poraí. Te agradeço, Deus, pelo sol, pela lua, que o índio não adora sol, não adora lua. Ele adora quem criou o sol, quem criou o vento, o Itu, quem criou o sol, a lua. Enfim, eu agradeço a Deus por você estar aí me ouvindo e ter um pouquinho desse conhecimento de troca de saberes da nossa cultura indígena. Seja feliz. Recuse-se a não ser. Como perceberam, é muito emocionante como ele se manifesta. É muito lindo entender esse lado infinito diante de Deus e a nossa finitude, né? É uma outra visão de fé, é uma visão de reconhecimento do poder eterno de Deus, né? O nome que queiram dar, mas mostra muito a nossa condição, não é? Entre ser e estar feliz. E é considerado, assim, a meu ver, um dos
aconselhamentos mais sábios que se possa ter de um homem, de um pai, de um líder, de um orientador, não é? E eu estou muito grata, muito emocionada, muito feliz de saber que ele está lá, na distância geográfica, mas unidos pela internet, no seu estúdio, dentro do seu castelo, com os seus colaboradores, né? Criaram todo o cenário, ele pôs o vestuário, reconhecimento, a liderança dele como um cacique se trajou para essa homenagem, e estamos muito gratificados, muito felizes, muito emocionadas, e além de agradecer muito a ele, esperamos que vocês possam difundir essa mensagem, e debater muitas vezes, dialogar com as pessoas no trabalho, nas comunidades. Tem muitos pontos sábios que vale a pena para a sociedade e cultura atual que estamos, momento atual que estamos vivendo. Nosso agradecimento pela oportunidade que nos foi concedida ao cacique Robson Miguel, deixou as atividades dele para nos atender. E esperamos que todos que estão assistindo, homens e mulheres, através da TV Espaço Homem, essa aula de cultura, né? E agradecemos a essa audiência, principalmente a grande colaboração, o pessoal que está divulgando. Estamos muito gratificados, e parabéns a todos os homens pelo Dia Nacional do Homem. Mulheres, vamos abraçá-los, vamos fazer festa, assim como nós temos o Dia Internacional da Mulher, assim como nós temos o Dia Nacional da Mulher, né? E existe também o Dia Internacional do Homem, existe o Dia Nacional do Homem, dia 15 de julho. Abrace os grandes homens que você conhece na sua vida. Homens, requeiram esse abraço de parabéns. Dia 15 de julho é o Dia Nacional de todos os homens aqui no Brasil. Muito obrigada, um beijo no coração, até a próxima edição.